Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, presidente Tiaju. Hoje eu vim à tribuna para falar sobre a CPI do Rio Previdência, Comissão Parlamentar de Inquérito que a gente deu entrada no início desse ano e que vem contribuindo, junto com a CPI da crise fiscal, presidida pelo deputado Luiz Paulo, para nos ajudar a entender o grave quadro de crise financeira atravessado pelo Estado do Rio de Janeiro. A gente não tem dúvidas de que se há um grande rombo deixado pela gestão do governador Sérgio Cabral, esse grande rombo tem como endereço o Rio Previdência, onde uma operação financeira sozinha deixou um buraco de cerca de 20 bilhões de reais. A gente tem assistido no Brasil importantes debates sobre reforma da Previdência. Esses debates são importantes por quê? Porque eles tratam não só de equilíbrio nas contas públicas, mas tratam também de garantia de direitos da população. Por exemplo, a reforma da Previdência em curso no governo Bolsonaro é uma reforma que atinge a todas e todos os brasileiros, desmontando o centro da nossa política de seguridade social, que passa pela garantia de direitos previdenciários, pela garantia da aposentadoria digna para trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Mas em todos os estados e municípios do Brasil, onde a gente tem servidores públicos, a gente tem também regimes próprios de previdência. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos o Rio Previdência, que é um regime de previdência muito importante, porque abarca centenas de milhares de servidores públicos, sem os quais a gente não poderia ter as dezenas de hospitais que temos funcionando, a polícia funcionando, as mais de 1.200 escolas ofertando educação pública para o conjunto da população e uma série de serviços públicos que são fundamentais para a garantia dos direitos da população. Como é que funciona um sistema próprio de previdência? Eu quero explicar para a população, porque hoje a gente tomou a medida de convocar na CPI o ex-governador Sérgio Cabral. E eu quero que a população entenda por que a gente fez essa convocação. Um regime próprio de previdência, ele é uma autarquia que reúne o pagamento de todos os seus aposentados e de todos os pensionistas. Todos aqueles que foram servidores públicos ou que recebem pensão em decorrência da morte ou da incapacidade de servidores públicos, estão vinculados ao sistema de previdência próprio do Estado. Aqui no nosso caso do Rio de Janeiro, o Rio Previdência. O Rio Previdência foi criado em 1999, quando no âmbito das reformas promovidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, buscando promover um ajuste fiscal, todos os estados do país e todos os municípios foram estimulados a criar regimes previdenciários próprios. Porque até ali, Tiaju, como é que funcionava? Os servidores públicos, enquanto estavam na ativa, recebiam seus salários diretamente da folha de pagamentos do Estado e depois que se aposentavam, continuavam constando da folha de pagamentos do Estado, mas agora não mais como servidores da ativa, mas como servidores aposentados. Não havia uma segregação entre a massa de servidores ativos e a massa de servidores aposentados. Todos faziam parte da folha de pagamento do Estado. Quando o Rio Previdência é criado, todos os aposentados que já faziam parte da folha do Estado e todos os aposentados que passaram a se aposentar a partir de então, passam a compor a folha de pagamentos do Rio Previdência. Então, o Rio Previdência recebe do Estado do Rio de Janeiro a obrigação, em 99, de pagar 95 mil aposentadorias e, nos anos seguintes, vai recebendo anualmente mais milhares de aposentados para efetuar esses pagamentos. Então, o Rio Previdência, se ele tem que fazer todos esses pagamentos, ele tem que receber dinheiro do Estado, que é o responsável por pagar a aposentadoria de seus aposentados e pensionistas. Mas o Rio Previdência nunca recebeu dinheiro suficiente para ter um equilíbrio atuarial. O que é isso? É para o Rio Previdência projetar as próximas décadas e ver, nós temos dinheiro em caixa e temos uma previsão de receita em caixa para conseguir fazer esse pagamento e garantir sustentabilidade financeira
durante décadas e décadas. Por que o Rio Previdência nunca teve esse equilíbrio? Porque quando ele recebeu esses 95 mil aposentados e recebeu a responsabilidade de anualmente receber mais e mais milhares de aposentados, para ele ter equilíbrio atuarial, ele precisaria receber naquele momento uma poupança equivalente pelo menos ao pagamento daqueles aposentados e uma estimativa de receitas que entrassem para o Caixa do Rio Previdência para que ele pudesse, ano a ano, arcando com a responsabilidade de pagar mais e mais aposentados e pensionistas. Como isso não aconteceu, se pensou num conjunto de fontes de receita que poderiam ser destinadas ao Rio Previdência. Por exemplo, créditos parcelados do ICMS. O empresário não pagou o ICMS na data, vai ter que parcelar. Como isso passa a ser um imposto não regular, não do caixa normal do Estado, então manda para o Rio Previdência para ajudar a fazer um caixa para o Rio Previdência para ele se equilibrar. Outro exemplo, recursos da dívida ativa parcelado. O Rio Previdência recebe recursos da dívida ativa parcelado. É mais um exemplo. O empresário não pagou o imposto na época, foi para a dívida ativa, isso está sendo cobrado pelo Estado. Quando essa receita entra, ela já entra como uma receita extraordinária. Ao invés de ir para o cofre do Estado, vai para o cofre do Rio Previdência para ajudar o Rio Previdência a compor as suas receitas e fazer seus pagamentos. Além disso, o Estado passou também a fazer a sua contribuição patronal, o que não acontecia até o ano de 2004. Em 2004, quando o Rio Previdência já tinha 5 anos, é que o Estado passa a fazer a sua contribuição patronal. Até ali, não havia alíquota de contribuição patronal do Estado. E é só em 2006 que essa contribuição patronal passa a ser equivalente ao dobro do que os servidores contribuíam. Porque até então, a contribuição patronal era igual à dos servidores, de 2004 a 2011. Antes de 2004, sequer existia contribuição patronal. Então, obviamente, se não existia sequer contribuição patronal, o Rio Previdência não tinha como ter receitas próprias para dar conta do pagamento das aposentadorias e pensões. Aí, em 2006, o que se resolve agregar de receitas ao Rio Previdência para buscar construir um equilíbrio financeiro para o Rio Previdência maior. As receitas com royalties e participações. Uma receita instável que não pode ser direcionada para o pagamento de pessoal, passou a ser direcionada para capitalizar o Rio Previdência, ou seja, para ajudar o Rio Previdência a ter uma poupança que contribuísse com pagamentos aposentados e pensionistas para o futuro, para essas décadas e décadas onde a gente vai ter que, obviamente, continuar pagando sempre mais aposentados, uma vez que continuamos trabalhando, e quando tem gente trabalhando, tem gente adquirindo o direito de uma velhice digna e de uma aposentadoria. Só que o que o governo de Sérgio Cabral fez? Deixou de repassar essas diferentes receitas que compunham o financiamento do Rio Previdência e, com isso, foram fazendo com que o Rio Previdência fosse incapaz de compor uma poupança. E sem essa poupança, o Rio Previdência foi ficando cada vez mais vulnerável a crises, a oscilações na sua arrecadação. Então, à medida que o governo Sérgio Cabral deixava de repassar recursos, ele alargava a sua margem para fazer as farras que fez, farra do guardanapo, obra superfaturada no metrô, obra superfaturada no Maracanã, obras superfaturadas por todo o estado do Rio de Janeiro, com o dinheiro que deveria compor a poupança dos aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro. Durante os anos do governo Cabral e Pezão, cerca de 17 bilhões de reais que deveriam ter sido repassados ao Rio Previdência, deixaram de ser repassados. E qual foi o resultado do desvio desses recursos do Rio Previdência? Que o Rio Previdência, desde 2012, começou a apresentar dificuldades de fechar a sua folha de pagamentos. E quando o Instituto Previdenciário tem uma dificuldade de fechar as suas folhas de pagamento, é obrigação do Tesouro Estadual complementar esse pagamento. Por quê? Porque esses aposentados são aposentados do Estado.
não são aposentados do Rio Previdência. O Rio Previdência é quem efetua o pagamento. Aliás, no Rio Previdência, os aposentados não são do Rio Previdência, ele só quem efetua o pagamento, que ele sequer controla as folhas. É importante que se diga, o Rio Previdência hoje no Rio de Janeiro não tem a folha de pagamento dos aposentados do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Ele só paga. Quem controla as folhas são os poderes. Como é que pode uma autarquia que foi criada com essa tarefa de organizar os pagamentos não ter a cobertura do Tesouro Estadual para garantir aposentadorias e pensões? Pois bem, em 2013, o governo Sérgio Cabral não pagou e fez com que o Rio Previdência fizesse uma operação de antecipação de receitas com o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Uma operação já tremendamente desvantajosa para o Estado do Rio de Janeiro e inexplicável, porque caberia ao Estado do Rio de Janeiro complementar os pagamentos que o Rio Previdência não tinha receitas garantidas para fazer. Isso era o que estava previsto na lei. Mas o que o governo Sérgio Cabral fez? Estimulou o Rio Previdência a pegar 5 bilhões de reais em antecipações de receitas de royalties e petróleo. Na verdade, naquele primeiro momento foram pouco mais de 3 bilhões. Com isso, o Rio Previdência passou a ter obrigações futuras, ou seja, receitas que seriam do Rio Previdência de royalties e participações especiais passaram a ser comprometidas com o pagamento dessas antecipações. Então, o desequilíbrio do Rio Previdência, desde 2013, passou a ser crescente. E o que o governo Sérgio Cabral faz em 2014? Uma nova antecipação de royalties e participações, fazendo com que o valor total chegasse a mais de 8 bilhões de reais. Só que agora, a operação não foi feita com o Banco do Brasil e Caixa Econômica no mercado interno. Foi uma operação de emissão de títulos num paraíso fiscal nos Estados Unidos, em Delaware. Essa operação tinha um contrato draconiano, que tinha cláusulas que previam que os juros aumentariam à medida que a receita com royalties diminuísse. Mas à medida que as receitas com royalties voltassem a subir, os juros não voltariam a diminuir, ficando em patamares permanentemente mais elevados. Hoje, esse contrato faz com que o Estado do Rio de Janeiro conviva com um rombo, através do Rio Previdência, de mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. E juros que estão entre os juros mais altos praticados em todo o mundo, no mercado internacional. São juros que hoje passam da casa dos 20%. Um absurdo, um roubo, não só contra os servidores e aposentados do Estado, mas contra toda a população do Estado do Rio de Janeiro. A gente na CPI tem buscado entender como se gestou essa operação, que até então não havia sido feita por nenhum governo estadual, nenhuma prefeitura, nenhum governo do Brasil. E a gente tem visto um jogo de transferência de responsabilidades. Por isso, a gente quer ouvir o governador Sérgio Cabral. A gente quer entender quem foi o mentor intelectual dessa operação Delaware, que tanto prejuízo trouxe para o Estado do Rio de Janeiro. Porque a gente quer buscar a nulidade desse contrato. Porque pelos próximos anos, o Estado do Rio de Janeiro quebrado ainda tem uma dívida com os investidores de Delaware de mais de 13 bilhões de reais. Pegou 10, já pagou mais de 15 e ainda tem mais de 13 para pagar. No total, os pagamentos globais vão ultrapassar a casa dos 31 bilhões. É um prejuízo que a gente não tem dúvida que compõe o maior rombo dos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. A gente quer a nulidade de Delaware. A gente quer que o Estado do Rio de Janeiro deixe de pagar os juros mais caros do mundo nessa operação. Essa tem sido uma crítica, e eu concluo, Tia Ju, que tem feito com que todos os membros da CPI, de diferentes partidos, o deputado Anderson Moraes, do PSL, o deputado Alexandre Freitas, do Novo, deputado Valdec Carneiro, do PT, deputado Marta Rocha, do PDT, deputado Eliomar Coelho, do PSOL, deputada Renata Souza, busquemos cortar esse câncer
que consome as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro, ano após ano, se apropriando dos recursos de royalties e participações especiais do petróleo. Por isso, hoje, nós aprovamos no colegiado da CPI a convocação do ex-governador Sérgio Cabral e já encaminhamos ao juiz Marcelo Bretas o pedido de autorização para que na semana que vem seja realizada a oitiva do ex-governador. Não podemos permitir que a drenagem de recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro continue se dando através desse contrato lesivo. Aliás, o ex-governador Sérgio Cabral já foi multado em R$150 mil por conta dessa operação. E a gente vai continuar investigando para que todos os responsáveis sejam punidos e a gente consiga reverter esse quadro de sangria nos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.